Será que foi? Vamos ver. Tomara que foi. Em nome de Jesus. Como sempre, live, sempre a gente esperando que isso vai funcionar, em nome de Jesus, na expectativa de que funcione. Aleluia. Pegou? Deu certo. Jesus. Cadê pastor Aldemir? Cadê pastor Aldemir que não apareceu ainda? Você Pastor já está no ar, benção. Amém? Glória a Deus. Está ao vivo. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva nessa quinta-feira. Hoje é o quê? 17 de setembro de 2020. Lá se vai o ano. Começando a chegar um friozinho gostoso aí. E é na honra e glória do Senhor que nós abrimos mais este programa, né? Estamos aqui direto dos estúdios da Igreja Batista Vida Nova de Frema, esse estúdio abençoado que o pastor Aldemir aí, junto com a sua equipe, tem nos preparado a cada dia. O Senhor tem estendido essa tenda e tem melhorado cada vez mais, né? Graças a Deus estamos com um bom som, chegando aí, um bom som, uma boa imagem e uma excelente noite que Deus vai nos dar, uma excelente palavra de Deus. Hoje nós estamos aí, né? Fizemos o nosso slogan, já jogamos aí, e hoje nós vamos falar o 7 Eu Sou de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Né? Semana passada nós falamos sobre a palavra do Senhor viva, que vai continuar falando agora. O presbítero falou sobre o Jesus histórico, que muitos conhecem, o Jesus que nasceu na manjedoura, que morreu numa cruz, mas não tem nenhum relacionamento com esse Jesus. Mas aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da vida, nós temos Ele como nosso Senhor. E nesta noite nós vamos aprender um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre tudo que Ele representa para nós, né? Nós vamos, no nome de Jesus Cristo, aí ver que o 7 Eu Sou de Jesus é bem presente na nossa vida e Ele deixou esse 7 Eu Sou aí para nos dar grandes ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. A suficiência de Jesus é real. Amém? Presbítero Júlio, dá a sua boa noite. Amém, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez. E eu já quero agradecer de antemão a todos vocês que permitem que nós entramos na tua casa. Que Deus abençoe, muito obrigado. Mais uma quinta-feira, mais um dia, mais uma semana na presença do Senhor. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, nós tivemos uma palavra maravilhosa da pastora Iracema, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a implantação do reino, e foi uma bênção. Eu convido a vocês a estar conosco. Mas desde já nós vamos já entrar na nossa palavra, porque tem muito para falar, porque são 7 temas, são 7 pontos, e nós não podemos, assim, perder nem um segundo, amém? Para não ficar muito estendido a live. Mas desde já, muito obrigado, a paz do Senhor, e logo mais no finalzinho nós vamos falar nossa agenda da igreja. E muito obrigado por vocês permitirem que nós entramos na tua casa. E desde já agradeço a todos vocês que já estão conosco aqui, né? Eu fui o primeiro hoje, glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Espírito Santo de Deus, tu és o professor e o mestre por excelência. Por isso te convidamos a estar, ó Deus, ministrando aos corações que vai nos ouvir neste momento a tua santa e poderosa palavra. Sim. A única que tem poder, ó Deus, de acontecer uma metanoia na mente do homem e ele ser transformado numa nova criatura, unicamente pelo poder da tua palavra. Então te convidamos a tomar o teu lugar de honra. Usa a nossa vida nesta noite como canal, ó Deus, de bênção na vida daqueles que estão nos ouvindo. Sim, e aonde essa live chegar, ela possa mudar situações, circunstâncias, mentes e corações. Oramos no poder do nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. E amém. Aleluia, glória a Deus. Quem é Jesus para você? Jesus, ele perguntou isso para os discípulos dele, Pedro, né? Quem eles estavam dizendo que Jesus era? Jesus perguntando para: e vocês, e vós, que dizem de mim? E o apóstolo Pedro diz: o Senhor é o Filho do Deus vivo. E é isso mesmo. Quando nós vamos em Êxodo capítulo 3, verso 14,
quando o Senhor chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. E Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, né? E Deus fala com Moisés numa sarça ardente. E Deus desafia Moisés a voltar no Egito para tirar o povo de lá, para libertar o povo. E Moisés, ele se coloca numa situação e diz assim: quem sou eu? Palavra do Senhor, sim. Verso 3 e 13 de Êxodo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntar, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Nós sabemos que nessa passagem, capítulo 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. E essa palavra aqui, o anjo do Senhor, está com a letra maiúscula, o nome, o anjo do Senhor, porque é uma teofania da segunda pessoa da Trindade, Jesus ali aparecendo para Moisés. E então, dando o seu nome, qual é o nome de Deus? Eu sou, né? E nós vamos ver aí que Apocalipse 1:8, lá no Novo Testamento, no último livro, também Moisés, também o Senhor apresenta ali como eu sou. Apocalipse 1:8, eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Gênesis 17:1, a palavra de Deus nos fala sobre Abraão. O Senhor aparece para ele ali, e é a primeira vez que o nome do Deus Todo-Poderoso, então, ali é manifestado. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Primeira vez que aparece o nome de Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E nesta noite nós vamos entrar então aqui na palavra do Senhor. O 7 eu sou de Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E nós vamos começar então, eu sou o pão da vida. Vamos lá para João, capítulo 6, verso 35. Quando Jesus ali havia feito a multiplicação dos pães, no capítulo 6, então a multidão vai atrás de Jesus. A palavra de Deus diz assim que logo depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, no capítulo 6 de João, no verso 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcava nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. A palavra de Deus diz em João 6:35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, é a primeira 7 declarações eu sou de Jesus, proferida por Jesus, contidas no Evangelho de João. Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus. A multidão, vendo que Jesus não estava ali no dia seguinte, então eles vão atrás de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus, ele é o alimento que nutre a nossa vida espiritual. E nessa multiplicação dos pães, como nós lemos aqui no verso 22 do capítulo 6, no dia seguinte, logo após da multiplicação, a multidão vai atrás de Jesus. Mas a multidão vai atrás de Jesus à sua procura. No verso 24 aí, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tornaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. A multidão foi procurar Jesus. E no verso 26, respondeu-lhe Jesus. Verso 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus estava ali agora, então, falando com aquela multidão, repreendendo eles. Vocês vieram me procurar não porque viram sinais, não porque reconheceram que eu sou o Messias, mas é porque vocês comeram pão e se fartaram. E Jesus repreende eles no verso 27 do capítulo 6. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O Senhor Jesus ali, ele repreende a multidão que estava à procura dele, mas estava procurando ele, na verdade, porque comeu pão, porque se fartou do pão materialmente, né? Não foi atrás de Jesus, atrás de uma verdade de alimento espiritual, de vida eterna. Eles não enxergaram isso, que Jesus, ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento espiritual que nutre a nossa vida e nos encaminha para a vida eterna. E Jesus então repreende eles e fala: se eu fosse vocês, eu revia seus conceitos. Não diferente desses dias, nós temos muitas pessoas que vêm atrás de Jesus para procurar por uma cura, para procurar para a solução de um problema familiar, às vezes no casamento, às vezes um problema de uma porta de emprego. Faz campanha, adquire a sua bênção, porque Deus é abençoador, é galardoador, né? Mas então, vai embora. Fica só com a bênção terrena. Esquece da bênção celestial. Esquece da vida eterna. Quantos que estão como essa multidão? Vai atrás de Jesus, procura Jesus. Mas Jesus repreendeu aquela multidão, dizendo para eles: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ficar muito atento, porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, né? Jesus, ele repreende eles e Jesus dá uma explicação, porque além do pão ser um alimento universal, né? Toda cultura conhece o pão, todos os povos comem pão. Pão é um alimento universal. Mas os judeus ainda mais, porque eles haviam experimentado do maná que havia caído do céu. E Jesus, no verso 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O alimento que sustenta o homem é aquele que veio do céu, Jesus Cristo, o pão da vida. E ele disse, então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ainda que Jesus estava ali dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu, e que o verdadeiro pão do céu quem dá é Deus, os olhos daquela multidão não se abriam. A mente, o entendimento deles não se atentavam para a mensagem que Jesus estava querendo passar para eles. Não muito diferente dos nossos dias de hoje, em que as pessoas estão, parece que com a mente cega, bitolada. Elas não conseguem entender o evangelho da salvação. Elas não conseguem entender que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento espiritual. E quando o Senhor tendo um diálogo com aquela multidão, explicando para eles, né, que não foi Moisés que tinha dado o pão para eles, mas agora sim estava ali o pão verdadeiro. E eles, sem entender ainda a mensagem, eles disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Por quê? Porque nós temos um mau hábito, infelizmente, de pensar com a barriga. Nós pensamos sempre com a barriga. Nós pensamos sempre no material. Nós pensamos sempre no urgente, no agora, no aqui e agora, né? Essa é a nossa mentalidade. Mas o Senhor Jesus, ele queria declarar para aquele povo ali, e a vontade do Senhor é que aquela multidão entendesse a verdadeira necessidade deles. Não é de pão para a vida física, não é um alimento material, mas é um alimento espiritual. E aí Jesus então disse,
quando eles falam, né, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eles estavam ali diante do pão da vida, que poderia colocar eles para a vida eterna. E apesar deles ter visto Jesus, eles não creram. Eles não entenderam a mensagem do Senhor, infelizmente. E no verso 38, Jesus disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava pregando a mensagem de vida eterna, mas as pessoas estavam pensando na vida terrena. Não muito diferente do nosso dia, em que o evangelho está sendo pregado e as pessoas estão muito ocupadas para parar para ouvir a verdade de Deus e comer o alimento que realmente nos alimenta espiritualmente e nos fortalece. Nós estamos muito preocupados com as coisas da terrena, infelizmente. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo nos faz uma séria advertência. Olha o que esse versículo diz para nós. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quando tudo que temos na nossa volta são as nossas preocupações do nosso cotidiano, são as nossas necessidades terrenas, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas traduções falam os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida. Nossa esperança em Cristo, ela vai muito mais além. E nós vamos então, deixando aqui agora a mensagem do pão da vida e caminhando para o segundo eu sou de Jesus. O segundo eu sou encontra em João capítulo 8, no verso 12. João capítulo 8, no verso 12. Jesus se declarando ser a luz do mundo. A palavra de Deus diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 9:5, Jesus dá uma advertência para nós, dizendo assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O mundo só tem luz porque Jesus ainda está aqui. A igreja de Cristo, ela é o farol que ilumina os corações obscuros nas trevas. A igreja de Cristo. Porque Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo e depois ele passou isso para os seus discípulos, para a sua igreja. Vós sois a luz do mundo. Então, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mas, em capítulo 9 de João, verso 5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto ele está no mundo, na sua igreja, ele é a luz do mundo. Haverá um dia que haverá trevas total, em que a luz vai ser retirada, a igreja do Senhor vai sair da terra. Então, as pessoas vão andar totalmente cegas. Nós sabemos de uma geração perdida e cega. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz de Cristo. Mas a luz ainda está no mundo, alumiando vidas, alumiando corações. E Jesus, nesse mesmo contexto de luz, ele também, na sua teofania, no Antigo Testamento, ele também ali ele foi luz para o seu povo, para os israelitas, para os hebreus. Êxodo, capítulo 13, verso 21, a palavra de Deus nos diz assim, o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelos caminhos. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite.
Jesus, ele é a luz da nossa vida. Por isso nós não andamos em trevas. E como ele foi com o seu povo no passado, como foi coluna de nuvem para guiar eles pelo caminho, foi coluna de fogo para iluminar, essa luz tem iluminado nossos corações. Essa luz tem nos guiado para a verdade de Deus. Essa luz que tem nos dado direção para nós não errar o caminho. Jesus Cristo, a luz do mundo. Hoje essa luz ainda está acesa. E qual terrível um lugar de trevas. Nós sabemos muito bem, a palavra de Deus ela faz muito sobre isso. Sobre que comunhão tem a luz com as trevas. E aonde chega a luz, pronto, acabou as trevas. Acabou a escuridão. O escuro é algo terrível. Você tem que andar tateando. Você não sabe o que está fazendo. Mas, quando nós temos a luz, quando acende uma luz, que coisa boa. Quando nós estamos num ambiente escuro e acende uma luz. Podemos ver, as coisas ficam claras, ficam nítidas. Então, Jesus, ele é isso para nós. A luz do mundo. E quem segue ele não anda em trevas. E quem segue ele tem esse privilégio de, durante a nossa caminhada aqui, ele nos guiar de dia e de noite. O tempo todo, ele nos guia, ele nos alumia, para que nós não venhamos nos perder do caminho, para que nós não venhamos perder dos seus mandamentos. Mas chegará um tempo em que essa luz vai cessar. A luz que é a igreja de Cristo na terra, que brilha no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração pervertida. A igreja do Senhor está aqui ainda, dando luz para aqueles que estão nas trevas. Hoje você tem o privilégio de ouvir esta palavra. Você que se encontra em trevas, você que se encontra num caminho perdido, você que se encontra sem saber o que fazer da sua vida, olha para Jesus. Ele é a luz do mundo e quem segue ele não anda em trevas. Pelo contrário, ele diz, pelo contrário, tem a luz da vida. O salmista, no Salmo 27, verso 1, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, se levantarem contra mim, eles é que tropeçarão e cairão. Porque o Senhor é a luz da nossa vida. O Senhor é a nossa segurança. É aquele que nos aponta a certeza de quem nós somos nele e de quem ele é na nossa vida. A importância de termos Jesus na nossa vida como luz, para não andarmos em trevas, é que o mundo está em trevas. O pecado, ele gera essa escuridão no coração do homem. Por isso o homem é tão sem noção do que faz. Há tantas práticas absurdas, porque está fora da luz. E a palavra de Deus diz que quem está nas trevas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Porque seja o que for que está no escuro, se acender a luz, vai manifestar. Jesus, ele tem esse poder. Quando ele entra na nossa vida como luz do mundo, ele tem esse poder de trazer à existência dentro de nós quem nós somos de verdade. E aquilo que estava fazendo nós andarmos em trevas vai sendo iluminado. O Senhor vai trazendo luz na nossa vida. Nós vamos trazendo luz na nossa vida. E o Senhor vai nos transformando a cada dia, nos dando o caráter de Cristo. Quando aceitamos Jesus, viemos cheios de pecado, viemos cheios de defeitos, com o caráter todo deformado em Adão. Mas o poder da luz de Cristo, ela dá esse reflexo em nós, em que nós começamos a ter percepções de quem nós somos, do que nós fazemos de errado. E então começa o Senhor nos corrigir. Vamos entrar na outra aqui, porque senão a gente fala do outro eu sou, né? Vamos falar sobre essa correção de Deus aí. Mas nós vamos então para a terceira porta já. O terceiro eu sou de Jesus, João 10 e 9. Eu sou a porta. João 10, vamos lá no João 10. Passear hoje no Evangelho de João, porque o Evangelho de João todinho, ele nos dá o 7 eu sou de Jesus, né? Jesus, o bom pastor, verso capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é um ladrão e salteador. Satanás, ele é assim. Ele entra na vida do homem, subindo, né? Subindo de formas erradas, arrombando a porta, chutando, metendo o pé em tudo. É assim que ele é. A palavra de Deus nos chama de ladrão e de salteador. Jesus não. Jesus, ele é o bom pastor.
Nós vamos falar mais na frente. Ele bate na porta para entrar. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Né? Então, no Bom Pastor, aqui no capítulo 10, nós vamos primeiro no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós falamos sobre esta mensagem, sobre o reino de Deus, né? Nós estamos tendo a pregação toda quarta-feira sobre o reino de Deus. E nós pregamos sobre isso quando Jesus disse, eu sou a porta. E nós falamos sobre as chaves do reino de Deus, né? Que o Senhor entregou na mão de Pedro. E ele disse que ele daria para Pedro as chaves do reino. E nós falamos essa chave aí sobre a igreja, o lugar onde o Senhor estabeleceu a autoridade do teu evangelho para ser pregado e as pessoas entrar nessa porta que é Jesus. Então, quando nós olhamos essa palavra de Jesus, ele dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, a primeira observação que eu vejo aqui quando Jesus disse que eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, entrará e sairá, não vai entrar e ficar sem saída. Então a primeira observação que eu vejo aqui, queridos, é que Jesus como porta das nossas vidas, quem tem Jesus, quem serve a Jesus, nunca fica sem saída. O crente nunca está sem saída. Porque Jesus, ele é a porta. E ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Porque toda a autoridade foi dada nas mãos dele. E a autoridade de Jesus, ele passou para a igreja dele. Né? Ele diz, eu vos dou autoridade no meu nome. Vocês vão curar enfermos, expulsar demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. A igreja do Senhor Jesus, ela recebeu as chaves do reino por causa disso. Ela recebeu a autoridade de Cristo. Então nós não ficamos sem saída. Há sempre uma porta aberta para o crente. Se uma fechar, é porque era permissão do Senhor. Mas o Senhor abre outra. Mas quando nós vemos Jesus aqui, fazendo a sua analogia, ele como a porta, e eu sou a porta, e dizendo que se alguém entrar por mim, vai entrar, vai ser salvo, vai entrar e vai sair e vai achar pastagem. Então, quando eu vejo isso, eu vejo aqui que a porta, Jesus Cristo, ele nos dá 3 significados dessa entrada e dessa saída. A porta, ela serve de proteção, acesso e mediação. Todo lugar que você vai entrar, para você entrar, tem que ter uma porta. Concorda comigo, não é verdade? Se não houver uma porta, não tem jeito de entrar naquele lugar. Então a porta, quando Jesus disse eu sou a porta, ele nos dá a ideia de acesso, né? A porta também dá uma ideia de proteção. Você entra para sua casa, fecha a porta, tranca a porta, pronto, você está protegido. Então Jesus disse eu sou a porta. Então ele é a proteção, ele é o acesso e ele é a mediação. Vamos entender isso. Proteção, por quê? No Oriente Médio, quando eu estava estudando isso, estava dizendo o seguinte, era costume dos pastores, quando saía com as suas ovelhas para a pastagem, e logo à tardezinha ele botava para dentro, né, do curral ali, e ali ele guardava as suas ovelhas. E havia um cercado nas laterais, mas na porta onde elas entravam, o pastor então deitava ali, naquela porta. E ele era ali então, literalmente, a porta das ovelhas, para que elas não saíssem à noite para o escuro, para ser comida por lobos, né? E para que também nenhum lobo, nenhum outro animal viesse atacar suas ovelhas. Então, quando Jesus disse eu sou a porta, ele está dizendo eu sou a proteção na sua vida. Se alguém tiver que te atacar, vai ter que passar por Jesus. Porque ele é a porta. Ele é quem te dá a proteção. Ele é quem te protege. Que lindo, que maravilha, né? O acesso, nós dizemos, né? Os 3 significados aí da porta. O acesso. Por que Jesus, a porta significa acesso? Porque quando
Adão pecou, toda a humanidade caiu em pecado. A queda separou a humanidade de Deus. Não havia mais como voltarmos para o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele abriu esse acesso. Por isso que a porta é um lugar de acesso. Jesus, a significação dele como porta. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 18. Porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de ambos, né, nós estudamos na lição de Efésios, quando nós estudamos a igreja, esse ambos aqui significa os dois povos que se fez a igreja, os gentios e os judeus. Ambos. Por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Os judeus e o gentio são dois povos em que o Senhor transformou em um só a igreja de Cristo. Então a igreja agora, ela tem acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus nos leva para termos acesso através de Jesus. Amém? E a mediação. A porta também fala de um mediador. E a mediação, nós sabemos que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Aprendemos isso na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então a porta, quando Jesus fala, eu sou a porta, guarde isso. Ele te dá proteção, acesso e mediação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para o quarto eu sou nessa hora. Eu sou o bom pastor. Aqui nós voltamos então para o capítulo 10. Em verdade vos digo, que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, esse é o ladrão, esse é o salteador, esse é Satanás. Que ele não te pergunta se ele pode entrar ou não na sua vida. Ele vai entrando e vai quebrando com tudo, destruindo filhos, famílias, casamento, arruinando vida financeira. Olha só. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui, o Senhor Jesus, como nosso bom pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Quando Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, ele estava dizendo ali que ele conhecia as suas ovelhas e a sua ovelha conhece. O bom pastor, ele não é o ladrão, ele não é o salteador. Pelo contrário, olha o que diz a palavra de Deus. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu ao Pai dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Jesus está falando dos povos gentios. Ele estava pregando aqui para os judeus, mas ele estava referindo aos gentios que iriam entrar para esse aprisco. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não os judeus. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. A igreja do Senhor é o aprisco de Jesus, onde tem o rebanho do Senhor. E as ovelhas de Jesus, ela conhece a voz do seu pastor. E elas não só conhecem, como também elas obedecem. As ovelhas têm essa facilidade de submissão, de obediência, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Na verdade, nós vemos aí que Jesus Cristo, como o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, ele não viu nenhum justo sequer. Não tinha ninguém que poderia resgatar novamente as ovelhas para o Pai. Levar de volta para o aprisco, para o seio de Abraão. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, então, já que não tinha nenhum justo na terra, desceu um justo do céu para nos resgatar. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O bom pastor, ele tem essa facilidade de voluntariamente dar a sua vida pelas suas ovelhas. E atrás daquela que está ferida, daquela que está machucada,
daquela que está doente, e ele vai, coloca nos ombros, traz para o redil, cuida, e depois vê ela pulando, saltando, com saúde, e o bom pastor fica alegre. Por quê? Porque ele deu a vida por aquela ovelhinha, né? A palavra de Deus diz no verso 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouves? Jesus estava ali pregando a mensagem do cuidado, do zelo, e no entanto, os bodes se rejeitaram, os bodes, como sempre, né? Nós temos que ter muito cuidado com o espírito de rebelião dentro de nós. É porque, na verdade, aquele povo ali, a palavra de Deus diz, por causa dessas palavras rompeu uma dissensão entre os judeus. Quando há confusão, quando há dissensão, é um espírito de rebeldia. É o espírito de bode querendo manifestar no rebanho do Senhor. Mas as ovelhas não. As ovelhas têm prazer de serem cuidadas, né, pelos seus pastor, pelo seu mestre. Então ele veio para dar a vida em resgate de muitos. E ele morreu para que alcançasse as suas ovelhas para o Pai. Amém? Nós já estamos indo para a quinta. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos lá em João, capítulo 11, verso 25. Quando nós estudamos a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus que morreu. E as irmãs de Lázaro ficam preocupadas porque Jesus demorou para chegar. Às vezes ficamos como elas. Às vezes vivemos situações em que nós achamos que Jesus chegou atrasado. Ah, Jesus agora não adiantou mais seu vinho. Agora o leite já derramou. Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora em que ele vai fazer algo na nossa vida que vai glorificar o Pai. Tudo que Jesus fez na terra, ele fez para que o Pai fosse glorificado. Tudo que Jesus faz na nossa vida, ele faz para que o Pai, o nome de Jesus, seja glorificado e o Pai seja glorificado. Então, quando eles dissem para elas, Jesus encontra com elas no verso 21. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E aí Jesus agora entra com o seu quinto eu sou. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Será que nós cremos nesta palavra? Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Queridos, a gente não gosta muito de falar de assunto de morte, porque apesar de sabermos que somos mortais e que todos nós um dia nos iremos partir, perderemos algum ente querido, a gente não gosta muito de falar de morte. Mas a verdade é que ela existe e ela é a única certeza de todo homem na terra. Nós não temos certeza de nada, mas a certeza da morte nós temos. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, e quando nós vivemos para Ele, quando nós cremos nele, então a palavra de Deus nos garante que todo que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. Será só uma passagem. É fechar os olhos aqui, nesse tempo, dessa carne, né? A palavra de Deus disse que o pó volta para a terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que nasceram de novo, que entenderam o sacrifício da cruz e tiveram os seus pecados perdoados, eles não experimentarão a morte eterna. E isso é tão sério, porque quando nós estudamos e preparamos e vemos sobre a ressurreição, nós precisamos entender que a ressurreição ela não é apenas uma esperança futura. Ela é uma realidade hoje no presente.
Ela é um poder vivificador encarnado em Jesus. A ressurreição não é para o futuro, ela é para hoje, para o presente. E o que mais a humanidade precisa hoje, carece, é de Jesus, viver nele, para que ele viva eternamente. E só vai viver eternamente quem estiver em Cristo, quem tiver aceitado o Evangelho de Jesus e vivido uma vida de santidade com Deus, guardada no Senhor de verdade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essa verdade, essa única verdade, essa realidade. Que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas, ele disse, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte eterna é para aqueles que não conhecem, que não aceitam Jesus. Que será a segunda morte. E que depois da morte não haverá purgatório para purgar os pecados. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso e saber que aceitar essa verdade é indispensável para nós compreender esse sentido espiritual do milagre da ressurreição. E viver isso na certeza e na esperança, não só de um futuro, uma esperança futura, né? Mas uma realidade hoje no presente. Que se nós estivermos em Cristo, a palavra dele está nos dizendo que nós não vamos morrer eternamente. Você crê nisso? Você crê assim? Como é que você crê a vida depois da morte? O que te ensinaram? O que você está estudando a respeito dessa vida após a morte? Talvez estão te ensinando mentiras, sofisma, uma mentira que parece uma verdade. Mas a única verdade é essa. Jesus Cristo, ele é a ressurreição e ele é a vida. E o que o homem precisa é a vida de Cristo vivendo nele, para que ele não morra. E ainda que ele venha morrer, ele ressuscite na vida eterna e viva eternamente com Cristo. Essa é uma verdade que pregamos hoje e cremos nela. E glória a Deus que o Espírito Santo tem nos dado esse entendimento. E que ele possa dar a você também, meu querido que me ouve. Que se você tem sido enganado por Satanás, em que você vai morrer e vai encarnar e vai voltar para viver outra vida, que você esquece isso. Entra pela palavra, entra pela verdade. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Seja livre das mentiras de Satanás. E viva uma vida de um presente na certeza de quem você é em Cristo, de quem Cristo é em você. E se você morrer, você não vai morrer eternamente. Você vai estar com Cristo. Amém? Nós vamos para agora o sexto, eu sou. João 14. João capítulo 14, quando Jesus conforta ali os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Jesus estava dizendo que ele estaria indo preparar lugar para os seus discípulos. E então, quando ele está indo preparar lugar, ele diz no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Promessa do Senhor, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, olha que interessante, aonde eu estou, Jesus já está hoje no céu, na eternidade com o Pai. Aonde eu estou, estejai vós também. Então, Jesus estava sendo ali específico com os seus discípulos ali, na hora que ele estava confortando os seus discípulos, que ele ia preparar a morada. Para onde ele estivesse, onde eu estou, vós vai estar também. E aí, a palavra de Deus diz no verso 4, ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Como saber o caminho para onde o Senhor está indo e para onde é que nós vamos? Então,
ele disse, no verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus novamente como único mediador, que nos une com o Pai e que nos leva de volta para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É só Jesus que vai nos levar para a casa do Pai, aonde ele foi preparar moradas, por causa do seu único e suficiente sacrifício da cruz, o seu sangue libertador, purificador, que nos purificou do nosso pecado, nos deu esse acesso. E ele foi bem específico. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Há umas religiões erradas que dizem que todos os caminhos nos levam a Deus. Não. Não. Diante da palavra do Senhor, João capítulo 14, verso 6, está bem claro. Jesus deixou isso bem claro para nós. Ele não é um dos caminhos que nos leva a Deus, não. Ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Pastor Iracema ontem nos trouxe uma palavra aqui sobre o reino de Deus abençoada, aonde ela nos deu aí 3 placas importantes para nos indicar o caminho, para não errar o caminho. Uma das coisas importantes, gostosas aqui de dirigir nos Estados Unidos, é que as ruas, as BR, né, as highway, elas são muito bem colocadas as placas. Se você sair numa saída errada, você logo retorna, porque as placas são muito boas, muito perfeitas, visíveis, e te mostram muito certo para você não errar o caminho. E caso você erre, é fácil de você retornar. A pastora Iracema ontem, na mensagem de Deus, através da vida dela, ela nos deu 3 placas aí importantíssimas na vida do crente, para não errar o caminho. Ela falou sobre nós, né, as placas importantes aí que apontam o caminho certo para Jesus, para entrar no reino de Deus. O arrependimento, a santificação e a obediência. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós não errar esse caminho, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos santificar e nós precisamos obedecer Jesus e a sua palavra. É muito importante. E então, querido, quando nós temos essa direção, que não nos deixa errar, e que se errarmos, faz o retorno. Faz o retorno, o arrependimento aí, a metanoia, mudança de mente. Volta sua mente de volta para a palavra de Deus. Não deixa Satanás te enganar. As ofertas deste mundo, os prazeres deste mundo são passageiros, são temporais. As coisas, tudo passa. Tudo passa. Satanás está enganando esta humanidade com isso, com aquilo outro. Engano de Satanás. Tudo vai passar. Somente a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Se você saiu do caminho, se você desviou do caminho, nesta noite, no nome de Jesus, retorna. Peça o Espírito Santo para fazer na sua mente uma metanoia, para te trazer de volta. Lembra das primeiras obras que você praticou, pratica as primeiras obras e volte para Jesus. Não deixa Satanás te enganar com as ilusões deste mundo. As propostas dele é furada. Eu disse isso e volto a repetir. Satanás é um vendedor de ilusão. As propostas que ele te propõe é para te colocar em furada e te levar para o inferno. Amém? Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E as placas que nos orientam e que nos guia: arrependimento, santificação e obediência. Volte para o caminho e você vai encontrar com Cristo. E você vai morar no reino eterno com Cristo. Mas ande no caminho, não saia do caminho. Não perca seu foco em Cristo Jesus. Não deixa Satanás te enganar. Amém, querido? Por último, nós estamos aqui agora, o último, Jesus dizendo, o último eu sou. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Nós já falamos na live aqui sobre essa palavra, que Jesus é a videira e o pai é o agricultor. Por que é que o pai é o agricultor? Porque ele é que cuida.
É ele que faz a poda pela palavra dele, que é o Filho. Jesus é a palavra, o verbo encarnado. Então, quando Jesus está falando que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, Jesus está dizendo, eu sou a videira e os seus discípulos são os ramos. Nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira. Agora, tem uma coisa, querido. Os discípulos de Jesus, para dar fruto, precisa estar na videira. Nós não temos nenhuma força em nós mesmos para produzir frutos, se não for em Cristo Jesus. E ele diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o pai, o agricultor, corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Por isso que Deus, ele é o agricultor, Deus Pai. Todo ramo que está em Jesus, que está dando fruto, o Pai vai limpando. Vai fazendo a poda pela palavra de Deus. A poda é feita nos ramos através da palavra. E muitas das vezes a igreja do Senhor, por um tempo, ela não quis pregar, ela não quis ouvir a palavra de Deus. Se tornava cansativo. As pessoas queriam vir para o culto, queriam ir para a igreja, para fazer campanha, para pegar a sua bênção e depois ir embora sem nenhum compromisso com o Senhor. As pessoas começaram a querer fazer um culto onde que não tinha nada que glorificava a Deus, né? E ficava assim, que hora que vai começar o reteté, para nós pular, para nós voar. Só que pulava, voava e chegava lá fora e continuava vivendo uma vida sem fruto para Deus. Esse que é o pior ainda. Porque o que nos faz a poda, o que nos limpa é a palavra. É por isso que Jesus está dizendo, no verso 3 do capítulo 15, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, querido. É a palavra que nos corrige. É a palavra que nos confronta. É a palavra que nos santifica. Se você está ouvindo um evangelho que não te confronta e você está no pecado, acomodado, do mesmo jeito, sem mudança de vida, tome cuidado. Reveja o seu evangelho que você está vivendo. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho que nos limpa. A cada dia um pouquinho mais. A palavra de Deus, ele tem esse poder de nos confrontar. E o confronto da palavra é a poda de Deus, o agricultor. O agricultor está podando. Está podando, sabe para quê? Para que nós demos frutos. Para que nós cresçamos nele, na graça e no conhecimento da palavra dele. Amém? Aleluia! E aí no verso 4, Jesus fala assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nenhum crente pode produzir fruto de si mesmo se ele não estiver permanente em Cristo. É Cristo que faz essa liberação da seiva em nós. A seiva é o Espírito Santo de Deus. É Jesus que libera essa seiva do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos dá graça, que nos transforma e que nos capacita a pregar uma palavra que abre a mente do outro, que leva luz para aquele que está nas trevas. Por isso que ele diz, se não permanecer na videira assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Ele fala no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Os discípulos de Jesus é os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Jesus. Ele deixou isso bem claro. E essa é uma verdade absoluta na nossa vida. Tudo que fazemos fora de Jesus é uma vida de mentira. É uma vida de ilusão. É fazer... O dia inteiro você faz um monte de coisa. E quando você vai para a cama, bota a cabeça no travesseiro, você não tem nem paz para dormir. Aí você enche a cara de comprimido para dormir. E vira aquela coisa terrível. Opressão, depressão, tanta obra das trevas, maligno perturbando a mente. Sabe por quê? Porque você viveu o dia todo sem Jesus, fora de Jesus. Então a seiva não está ali presente para te fazer você deitar e dormir em paz. Olha que ele diz que se não permanecer em mim, nem vós podeis dar se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Talvez você está tentando fazer um monte de coisa. Você está olhando para trás e tudo que você fez parece em vão. E é. Deixa eu te dar uma notícia. É em vão. Tudo que você está fazendo fora de Cristo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você voltar para ele, você vai ter que fazer tudo de novo.
Porque é Ele que falou. E as palavras de Deus são decretos na terra. Deus falou, está falado, querido. Quem é o homem para desfazer a ciência, a modernidade, o dinheiro, a riqueza? Nada disso adianta. Porque as palavras de Deus são decretos. E ele diz assim, eu sou a videira. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Uau! A semelhança do ramo e secará. E o apanha, lança no fogo e o queima. Uau, que sério. Se alguém não permanecer em mim, quem está fora de Jesus, será lançado fora. Deixa eu te falar. A videira, ela é uma planta que ela só serve para carregar os cachos de uva. Depois que ela dá a uva, ela tem que ser cortada. E ela não serve para nada. Ela não serve para nada, nem para colocar um pau na parede para pendurar alguma coisa naquele galho. O galho é super fraco. A utilidade dela é quando ela está dando uva. Olha que interessante a videira, quando Jesus coloca ele como a videira. A utilidade da videira é quando ela está dando uva, está dando fruto. Aquela coisa mais linda, né? Uma videira. Mas acabou os frutos, ela seca e vai para o fogo, porque aquele pau ali não serve para nada. Você só tem utilidade se você estiver produzindo frutos para Jesus. Por isso que tudo que você está fazendo fora de Cristo vai para o fogo. E o pior, corre o risco de você ir para o fogo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. O ramo da videira só tem utilidade quando está dando fruto. A nossa utilidade é quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Fora disso, não temos nenhuma utilidade. Não temos nenhuma utilidade. Vivemos, dormimos, comemos, trabalhamos. O dia passa e chega outro dia e chega outra noite. E você fica perguntando, qual é a razão de viver? Jesus. Jesus é a nossa razão de viver. É a nossa alegria. Aleluia. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecer em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Esse texto é muito forte. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Quando eu olho esse texto do capítulo 15 da videira, e eu olho sobre a palavra permanecer, ela encontra mais ou menos umas 12 vezes. Depois você lê, depois medita aí na sua casa, João capítulo 15. Nós vamos correndo aqui. Verso 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tem dado a conhecer. Que privilégio ser chamado de amigo de Jesus. E ele disse assim no verso 16: não foste vós que me escolheste, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pediu meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Quando eu olho para esse texto de João, capítulo 15, eu sou a videira, nosso último eu sou aqui, apontando para o ministério pessoal de Jesus na terra. Eu olho para esse texto e eu vejo essa palavra permanecer, 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 e permaneço, permanecereis, permanecerdes. Eu vejo uma ligação com a perseverança. Estar em Cristo é uma perseverança diária. Todos os dias nós precisamos perseverar em estar no Senhor. E para isso nós precisamos estar na sua videira verdadeira, sendo os ramos que obtêm a seiva, que é o Espírito Santo, que nos alimenta
que nos renova, que nos fortalece. E talvez você fale assim, irmã Sula, eu não estou vivendo isso. Hoje é noite de oportunidade de você começar a viver, querido. Você que está fora dos caminhos do Senhor. Você que tem vivido uma vida sem expectativa do amanhã. Sem esperança depois da morte. Nós apresentamos esse 7 Eu Sou de Jesus nesta noite, nesta live. Como luz para a sua vida. Para te tirar da escuridão, do pecado, do medo, da incerteza do amanhã. E nós voltamos a dizer para você que você possa, no nome de Jesus Cristo, meditar na palavra do Senhor, visitar uma igreja e conhecer esse Jesus maravilhoso, em que Ele fez para nós esse 7 Eu Sou. O pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, o caminho e a videira. Jesus é tudo isso na nossa vida, porque Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos para viver nessa terra uma vida abundante. Ele diz na palavra dele que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Uma vida com abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ou seja, em todas as áreas na sua vida, Jesus é suficiente. Você quer aceitar esse Jesus nesta noite? É só você fazer uma oração e convidar Ele. Pedir a Ele, Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou na escuridão e eu quero que o Senhor seja a luz da minha vida. Eu ando faminto, comendo de tudo. Nada me sacia, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o pão vivo do céu que caiu para a minha vida, que chegou na minha vida. Querido, tenha certeza que você vai ter um encontro com o melhor desta terra. O melhor é Jesus. Aleluia. Eu deixo essa palavra para você nesta noite. E muitos que não têm dado valor à palavra do Senhor. Muitos que muitas vezes têm visto pastores, missionários, pregando a palavra de Deus e têm feito pouco caso com a palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra para nós concluindo essa live hoje do 7 Eu Sou. De uma palavra de uma advertência que Jesus fez. Muito séria. E sobre a incredulidade dos judeus. Satanás, ele tem gerado incredulidade no coração das pessoas. Até mesmo servos do Senhor que conhecem Jesus têm estado de coração duro, resistindo à palavra. E eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, que você seja liberto do espírito da incredulidade. E que você venha dar valor à palavra do Senhor. Nós estamos nessa live toda quinta-feira pregando o Evangelho de Cristo. Palavra viva, para vivificar as nossas vidas. Para que você seja alcançado, querido. Para que você receba esse presente de Deus que é o céu, que é a vida eterna. Eu quero deixar esse versículo para você nessa noite. João capítulo 12, no verso 47 e 48. Uma advertência sobre a incredulidade. Se você tem andado frio com a palavra de Deus, se você não tem mais prazer em ouvir uma mensagem, uma pregação do Evangelho, tome cuidado. O espírito da incredulidade, ele anda de mão dada com a apostasia. O presbítero Júlio pregou aqui, apostasia é afastar de Deus. A incredulidade, ela anda de mão dada com a apostasia. Olha o que diz a palavra. Jesus advertendo os judeus pela sua incredulidade. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Eu deixo essa mensagem para nós do 7 Eu Sou. E essa conclusão muito séria, essa advertência sobre a incredulidade. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia.
Nós temos pregado a palavra do Senhor. E o Senhor tem dado graça na nossa vida. Quem rejeita a palavra será julgado pela própria palavra. Naquele dia você não vai ser tomado por inocente. Porque hoje você está ouvindo uma palavra viva que pode te vivificar e mudar a sua história. É só você receber esta palavra e começar a estudar ela, a meditar nela. Eu te convido a procurar uma igreja. A procurar uma igreja onde está pregando o evangelho vivo de Cristo, a palavra viva, o evangelho salvador, libertador. Porque eu creio na palavra do Senhor, em que nos últimos dias os homens têm pregado para não estar na igreja. Mas a igreja é o local onde o Senhor nos deu para nós estarmos inseridos, para nós estarmos ali fortalecidos como membros do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Querido, se você está decepcionado com a igreja, eu te convido a voltar para a igreja. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, verso 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar da terra terá sido desligado do céu. O Senhor deu as chaves do reino, a autoridade do evangelho, na mão dos pastores, dos pregadores, para ligar e desligar. E Pedro, ele destrancou as portas do céu ali no dia do Pentecoste, num dia só, ganhou 3.000 almas para Jesus, porque Deus deu essas chaves da autoridade para ele. Então, se o inimigo tem te enganado, querido, e você está tentando ser crente só pela internet, a internet é uma bênção, lives tem levado palavras maravilhosas, eu sou muito abençoada, edificada com muitas mensagens, mas eu preciso estar inserida no corpo. Eu sirvo a Jesus Cristo junto com a minha família, aqui na Igreja Batista Vida Nova de Freme, pastor Odemir, pastor Iracema, junto com os meus irmãos. Porque é aqui que eu sou ligada na terra e sou ligada no céu. É aqui, é na Igreja de Jesus que ele entregou a chave da autoridade da palavra do Evangelho libertador. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você nesta hora. Estamos encerrando. O presbítero dará a agenda da igreja para nós. E eu quero orar neste momento para você que nos acompanhou até aqui. Nesse 7 eu sou. E eu quero dizer para você, Jesus, ele é a porta de acesso, de proteção. E você pode, nesta noite, passar por esta porta, entrar e sair e achar pastagem. Porque você vai entrar por ela e você vai sair para a vida eterna. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela graça infinita da tua palavra revelada aos nossos corações e ministrada ao coração daqueles que nos ouvem neste momento. Senhor, obrigado por esta igreja, pela vida do pastor Odemir, da pastora Iracema, dos pastores, dos meus irmãos que estão neste lugar. Obrigada por esse estúdio que o Senhor abriu, este canal, ó Deus, para pregarmos o teu evangelho. E aonde esta palavra está chegando, que ela chegue transformando, que ela chegue libertando, que ela chegue quebrando cadeias, e que ela chegue, Senhor, levando luz àquele que está nas trevas, levando alimento para o faminto, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, alcança nesta noite aquele que se encontra sem saída, desesperado, angustiado, sem esperança do amanhã. Jesus, alcança, envia a Tua luz, em nome de Jesus, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, possa fazer como lhe apraz, edificar, exortar e consolar. No poderoso nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Presbítero Júlio. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Quero também falar um pouquinho, só um minuto, falando sobre o que você falou, sobre o 7 eu sou. Eu lembrei quando a gente fazia o evangelismo e ele falava uma palavra muito importante quando a gente evangelizava. Nós falávamos assim: não é o caso, se você viesse morrer hoje, que não é o caso que nós queremos, mas se você chegasse diante do céu, diante de Jesus, e ele lhe fazer uma pergunta: por que que eu vou permitir que você entre no meu céu? O que você vai responder para ele? Amém? Amém? Fica aí, semana que vem a gente responde isso também. Mas que Deus abençoe.
Eu agradeço todo mundo. Eu quero agradecer especialmente o Gabriel Vieira, um jovem que estava aqui participando conosco ao vivo. Que Deus te abençoe, meu irmão também, Ronaldo, a todos que estavam participando. Que Deus abençoe ricamente. A pastora Maria entrou, fez a participação dela. Que Deus abençoe a pastora. Muito obrigado. E eu quero falar, nós temos aqui toda segunda-feira, 7 horas da noite, nós temos um culto de oração. É 1 hora de você com Deus na casa do Pai. Venha, nós estamos com as portas abertas aqui na 60 da Horace Street, na cidade de Framingham, pertinho aqui do centro de Framingham, depois da linha do trem. Todas 7 horas da noite, oração. Terça-feira, nós estamos com estudo escatológico com o pastor Walter e o diácono Rafael. Semana que vem ele vai falar do capítulo 14 de Apocalipse. Não perca, está sendo uma bênção, tá? Nós estamos aprendendo muito a respeito de escatologia. É uma bênção, irmão. Apocalipse é um livro muito difícil, mas está sendo muito bem explanado aqui pelos 2 varões de Deus. Toda terça-feira, de 7 às 7h30, eles estão aqui para a glória de Deus. Quarta-feira, não perca, nós temos nossa campanha de oração. Para mim, não é nem campanha, para mim é um estudo, porque a gente estuda 7 vezes. Nós estamos estudando sobre Mateus capítulo 6, o reino de Deus. Está sendo uma bênção. Nós aprendemos, a Sula já até adiantou, não vou nem falar mais sobre a pastora que falou. Foi uma pregação maravilhosa, aprendi muito. Está sendo muito edificante para nós. Toda quarta-feira, 7h30 da noite. E eu tô 7h30 da noite, no máximo 9 horas nós já estamos indo embora. Toda quinta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos estar aqui. E se o Deus permitir, nós vamos falar justamente sobre isso. Atos capítulo 3, sobre Pedro e João. E se Deus permitir, nós vamos estar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, que é a continuação do 7 Eu Sou. Eu aguardo vocês também toda quinta-feira, 7 horas da noite. E toda... Domingo, 9 da manhã. Todo domingo, eu esqueço que o monte acabou, já está... Mas está na bênção. E todo domingo, 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Vai ser, eu vou estar ministrando. Se vocês quiserem participar conosco, todo aqui domingo às 9 horas da manhã nós estamos aqui. E logo tem live após, ao vivo também. Tem live ao vivo. Tem. Escola dominical. Tem escola, mas os irmãos do Brasil que quer nos acompanhar aí. Acho que no Brasil vai ser 10 da manhã, né? Aqui é 9, lá é 10. Dá pra seguir. Mas ao vivo é melhor, gente. Vem para casa do Senhor, vem para casa do Pai. Não, os que não puderem, os que estiverem... Com certeza. Não, eu sei. Mas todo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos com a escola bíblica dominical. Está sendo maravilhosa. Nós estamos falando sobre Esdras e Neemias. A reconstrução do templo está sendo muito edificante para nós. E logo após, domingo, às 10 horas da manhã, culto de louvor, adoração ao nosso Deus. E 11h30, nós vamos para casa, cear com a família, e vocês ficam à vontade. Mas são 2h30 na presença de Deus. Dá a primícia para o Senhor no domingo, irmãos. Dá a primícia. Venha toda a sua família, que está sendo uma bênção. Que Deus abençoe vocês todos. Obrigado por tudo. E até semana que vem, se o Senhor permitir. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos que nos seguiram aí na live, né? Compartilha essa live, envia para outros amigos, né? Essa mensagem do Evangelho de Cristo, uma palavra que evangeliza, uma palavra que nos ensina, que nos liberta, transformadora. Então, compartilha essa live aí, seja um missionário de Jesus, tá bom? Que você possa chegar naquele dia e apresentar almas para o Senhor. A palavra de Deus diz que quem ganha almas, sábio é. Deus abençoe a todos, muito obrigada e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir. Amém.